Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, no nosso encontro que temos feito aí para o estudo dos Evangelhos Sinóticos. Nós hoje vamos entrar em uma nova fase, a fase onde estaremos olhando para o Sermão do Monte, né? Uma passagem que a gente encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e também passagem paralela no livro de Marcos, no Evangelho no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 17. Então, nós vamos investir aí um período nesse estudo, porque é uma parte muito importante dos Evangelhos. Eu penso que nessa construção que esse estudo tem dado para a gente dos Evangelhos, a gente vai perceber um padrão interessante até esse momento. Né? Nós percebemos aí, falando do início do ministério de Jesus, né? Nós vimos lá o batismo, que é o início mesmo, né, de seu ministério, por volta ali dos seus 30 anos. Depois do batismo, onde ele dá um testemunho público ali de que era o Messias, tem a passagem do deserto, onde Jesus por 40 dias jejua e aí ele passa pelas tentações, vencendo ali Satanás, dando um testemunho nas regiões celestiais dele como Messias, como Filho de Deus, certificando isso. E ele começa então todo um processo de obras, de curas, de milagres, que vão testemunhar sobre a sua pessoa, sobre a sua divindade também, né? Ele chama os seus primeiros discípulos e até pelos milagres, pelas obras, pelas curas, ele também vai angariar aí uma grande quantidade de discípulos, mas em dado momento ele escolhe 12, que ele vai chamar então de apóstolos. 12 que ele vai investir mais tempo no discipulado. Não que ele não discipule outros, mas esses 12 foram os escolhidos como os mensageiros, aqueles que carregariam de forma primária a mensagem que Jesus estava trazendo. E, inclusive, a gente percebe que ao escolhê-los, Jesus também já indica a obra deles, o que eles fariam, de como eles teriam sucesso em parte, de cura também, nas obras, nos milagres, mas também da perseguição que teriam, da dificuldade que seria, né? Aonde eles estariam indo, em prisões, diante de autoridades. Então Jesus apresenta aí, né, as credenciais desse ministério do apostolado, e aí ele vai agora para um redirecionamento da lei, né? Ele não vem para abolir a lei, muito menos para cessá-la, mas ele vem para redirecionar aquilo que a gente, em dado momento, pela tradição humana, perdeu. Lógico que a gente, ao olhar a lei no Antigo Testamento dada a Moisés, a gente vai perceber que existem alguns aspectos, dentre eles aspectos morais e outros aspectos cerimoniais. Jesus, quando vem, então, na sua primeira vinda e parte também na segunda, ele cumpre a parte cerimonial. Então, grande parte das coisas que foi dita lá para Moisés a nível de cerimônias foram cumpridas ou são cumpridas em Jesus. Mas a parte moral, ela não é uma parte que é extinta. Pelo contrário, ela é a regra que Deus nos dá para viver em comunhão com Ele, em comunhão com o próximo. E nós, ao recebermos isso, quando eu digo nós, a raça humana, por meio do povo de Israel, acaba colocando tanta tradição e mais importante, tratando a lei muito mais como um aspecto exterior do que um aspecto interior, de modo que Jesus vem então para dar o direcionamento correto dessa parte moral da lei. Então nós vamos entrar nesses próximos encontros aí, nesse estudo, nessa meditação desse redirecionamento que Jesus traz então da lei. Mas antes vamos orar, pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos sair engrandecidos, né, nesse momento. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui em meditação, em estudo, em comunhão com o Senhor e a sua palavra, por meio do Espírito Santo nos capacitando, nos dirigindo, nos ensinando.
Muito obrigado, porque tudo isso nos aproxima do Senhor Jesus, nos aproxima também do Senhor Espírito Santo, nos aproxima da verdade, nos aproxima daquilo que é o nosso propósito, nos aproxima daquilo que é importante para nós, principalmente no que tange ao teu reino, que é o plano final, que é a missão completa, que nós possamos nesse momento ter o coração aberto para isso, a mente, o entendimento, guiados pelo Senhor, para que possamos trazer à mente tudo isso que nos leva até o Senhor e ao teu reino. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos em total dependência para que o teu Espírito Santo trabalhe o que precisa ser trabalhado em nós e que possamos, nesse momento e toda a nossa caminhada, sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo perfeito do que é viver o reino de Deus aqui na terra. Então nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos estudar olhando para a passagem de Mateus, porque ela é uma passagem mais completa, né? E um pedacinho final da passagem de Lucas. A passagem de Lucas, ela vai do verso 17 ao verso 26 do capítulo 6, né? E Mateus já fala o capítulo 5, 6 e 7, sobre a passagem do Sermão do Monte. Nós vamos estudar durante esse nosso processo aqui do Sermão do Monte que existem trechos picados que foram ditos aqui no Sermão de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas também. Quando isso acontecer a gente vai citando, mas Mateus ele faz um processo único, um sermão único desse processo. Então vai ser desse sermão. Então vai ser a base aí para o nosso estudo, né? E lendo então uma primeira passagem, que é o foco de hoje, nós vamos ver então Mateus 5, do verso 1 ao verso 12, que diz sobre o trecho das bem-aventuranças, que é a entrada dessa ressignificação que Jesus traz da lei, né? Então, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então até aqui a palavra de Deus, até o versículo 12 do capítulo 5 de Marcos. Então essa é a porta de entrada desse sermão, onde Jesus vai trazer a ressignificação da lei, né? E aí nós percebemos, isso acontece pelo relato de Lucas, a gente vê que provavelmente acontece logo depois da escolha dos 12. Lucas no capítulo 6, ele até fala no versículo 12 que Jesus desce do monte, então aí tá lá na planície e começa a ver os discípulos que vieram, né, buscar por cura, buscar por ensino, e Jesus está ali naquele momento ensinando, e aí ele vê essa multidão e chama eles, né? Então para esse sermão, ele vai até um monte, sobe nesse monte, talvez para ter destaque, um púlpito improvisado ali, e começa então a ensiná-los, né? A gente percebe isso no versículo 1 e 2 de Mateus. O versículo 17 e 19 de Lucas, que é o paralelo do versículo 1 e 2 de Mateus, diz isso, né? Que ele estava num lugar plano, com muitos dos seus discípulos, com uma grande multidão, né? Vindos de todos os lugares, inclusive não só de Israel, mas de Tiro e Sidom também, né? Por causa das curas, por causa do ensino que ele trazia, por causa dos que eram
perturbados por espíritos, né? E ele então, ele procura esse monte e começa a falar para eles. E aí a primeira parte desse sermão, ele começa com algo muito importante, que é as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças significam felicidade, ou seja, a gente pode trocar a palavra aqui bem-aventurados por felizes, né? Versículo 3, felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que é de espírito tranquilo, humilde, um espírito que não é arrogante, um espírito que é dependente, aquele que entende a sua pobreza espiritual, acho que é o melhor ponto, aquele que entende que sozinho ele é pobre em todos os sentidos, no sentido de força, no sentido de atividade, no qualquer que seja, ou seja, é uma pessoa totalmente dependente, né? E ao ele ser pobre, ele vai reconhecer que ele precisa de Deus e do seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Por isso, nessa pobreza, ele vai encontrar a força por meio do Espírito Santo, tomando posse daquilo que já é dele. E não é uma posse eterna, ou melhor dizendo, não é uma posse futura, é uma posse presente, porque olha o que essa palavra diz, pois deles é o reino dos céus, ou seja, ele já vive conforme o reino dos céus, ele já prova do reino dos céus aqui na terra. E o Pai Nosso vai nos dizer isso, né? Que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, ou seja, o alinhamento do céu com a terra, aquilo que era no Jardim do Éden, uma coisa única, céu e terra concordando, não tendo mais a influência do príncipe desse mundo, não tendo mais a influência da carne, mas sim a influência plena do Espírito, aquela influência que dá fruto. E aí quando a gente estuda Gálatas 5, a gente vê essa diferença das obras da carne versus o fruto do Espírito. Então, o pobre de espírito ele vai reconhecer da sua falência espiritual e da sua necessidade de buscar ao Espírito Santo, que é aquele que vai trazer a realidade do reino já aqui nessa vida, para que essa pessoa possa viver conforme é o reino dos céus aqui na terra. Então essa é a primeira felicidade que a pessoa tem quando busca essa humildade de espírito, esse reconhecimento de falência espiritual. Da mesma forma, bem-aventurados os que choram. Uma coisa legal do Sermão do Monte é que a gente vai percebendo que ele vai crescendo nesses sentimentos. Porque quando você é pobre de espírito, a primeira coisa que você vai fazer é chorar. Eu pelo menos penso isso, porque, gente, diante de um Deus magnífico, e a gente vê até os profetas fazendo isso, né? Isaías, um monte de gente, né? Jeremias, todos eles ali quando viram Deus, João lá em Apocalipse, ele cai rosto em terra pela perfeição, pela magnitude, pelo amor constrangedor que Cristo traz na gente, no sentido de entender o quanto ele nos ama indiferente de quem a gente é, mesmo diante da nossa falência espiritual, da nossa infidelidade, da nossa injustiça. E a primeira coisa que a gente vai fazer é chorar. É reconhecer, não dá, é muito amor, é muita... Quantas vezes a gente não se pega chorando por isso? Eu penso que é esse choro, não é um choro de dor. Lógico que pode ter um choro de dor também no sentido de perda, de alguma coisa, mas eu penso que é muito mais disso. E Deus, nesse momento, ele vem e consola. Né? Eu tenho muito em mente uma cena que me aconteceu quando eu fiz um pecado. Eu tive uma reunião num dia e agi mal, falei de forma áspera, né? No outro dia eu fui entrar na devocional, no meu momento devocional, a primeira coisa que o Espírito Santo me falou, eu te amo. Eu entrei, sabe quando um filho vai falar com o pai todo envergonhado, de cabeça baixa? Eu quase não queria fazer devocional aquele dia, de tamanha vergonha que eu tava de aparecer diante de Deus. Mas a primeira coisa que ele fez foi falar, eu te amo. Ele me corrigiu depois, ele pediu, ele me orientou para que eu refizesse aquela cena, restaurasse aquele pecado que eu tinha cometido. Mas a primeira coisa, antes de me disciplinar ou de me educar, ele me amou. Né? Então esse consolado é nesse sentido, né? Quando você tem esse entendimento da falência espiritual, você vai chorar das besteiras que você faz, você vai chorar, ou nós vamos chorar, mas Deus vai nos consolar. E aí isso vai estar trazendo para a gente esse senso de humildade, esse senso de reconhecer
que na verdade todos nós somos falidos, porque às vezes a gente se põe numa posição, e os judeus aqui estavam se colocando numa posição de superioridade, né? Tipo assim, eu sou justo e você é injusto, eu sou judeu, você é gentil, né? Essa coisa, essa falta de humildade. E quando a gente é pobre, a gente vai perceber isso, a gente vai chorar, nós vamos ter essa humildade, entendendo que não é só o outro que peca não, nós pecamos também. Não é só o outro que deve chorar, nós devemos chorar também, porque a falência espiritual dele é a minha falência espiritual. Se não for o Espírito Santo agindo na minha vida, eu vou ser uma pessoa falida espiritualmente, como toda a raça humana. Então você vai buscar e vai ter essa humildade. E com isso você vai buscar, você vai ter essa fome e sede de justiça, né? Só detalhe, os humildes, eles terão a terra como herança. Deus também os abençoará ou nos abençoará com essa herança eterna, que é a própria terra. E o próprio reconhecimento de que tudo um dia vai ser nosso. Nós hoje passamos a entender que somos filhos, filhos do Criador, filhos do dono de todo mundo. Ou seja, nós não precisamos mais nos posicionar como órfãos, como carentes, como pessoas que dependem das coisas desse mundo. Pelo contrário, nós temos um Pai Celestial que o mundo dele, o reino dele aqui já faz parte nossa. Nós já temos, inclusive, ele por herança. E não é à toa que Jesus, quando capacita os apóstolos, mas vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, até maiores. Olha, só para a gente ter entendimento disso. De como a realidade do céu hoje já pode estar aqui na terra conosco. Estava com eles e pode estar conosco hoje. Porque é a nossa herança, é aquilo que Deus nos prometeu. E isso produz, né, essa fome e sede de justiça. E eu penso aqui que essa sede, essa fome, é exatamente de buscar o Espírito, que é a fonte da justiça. Não tem jeito, né? Nós vamos estar sempre buscando. E Ele mesmo vai trabalhar o nosso coração de modo a termos essa satisfação, né? Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E quando somos pobres, como pobres no sentido espiritual, né, somos falidos, choramos, nós vamos entender que nós temos que perdoar. Por quê? Porque nós também erramos. Então, como é que eu vou cobrar uma dívida de alguém se eu devo também? Então agora é recíproco, eu preciso perdoar assim como eu sou perdoado. Então feliz é aquele que entende isso, aquele que perdoa, porque ele entendeu que ele foi perdoado. E aqui é a expressão plena do amor, a gente entender que a gente é perdoado todo dia. A gente entender que a gente já foi perdoado no dia que recebemos Cristo e todos os dias Jesus perdoa a gente. Então nós também temos o dever de perdoar e sermos misericordiosos, de modo que o nosso coração vai se purificando, né? E a gente vai passando a ter uma vida pura por meio do Espírito. E essa pureza vai produzir Deus em nós. Então, quando a gente olhar para o espelho, eu não vou mais me ver, eu vou ver Deus agindo na minha vida, porque eu vou reconhecer o que o Espírito Santo fez comigo. Por exemplo, quando eu perdoei alguém, quando eu tratei alguém bem, quando eu ajudei uma viúva, um órfão, quando eu fiz um milagre, porque não foi mais eu agindo por mim mesmo, porque eu reconheci a minha falência de espírito, mas pela fome e sede de justiça que eu tenho, eu busco o Espírito Santo que hoje me capacita para fazer isso, para perdoar, para servir, para curar, para fazer qualquer coisa. Então você vai ver a ação de Deus na tua vida, você vai olhar naquilo que você faz e você vai reconhecer Deus em tudo, você vai ver Deus, você vai deixar de conhecer Deus e você vai passar a agir por meio de Deus na sua vida, do Espírito Santo. Então Deus vai te usar e aí você vai conhecer a Deus na vida prática, não mais na vida teórica de ler a palavra, mas nas ações. Quando você curar alguém, você vai curar entendendo que foi Deus que curou. Então você está conhecendo como é que Deus cura. Quando você perdoar, você perdoou porque você entendeu que o Espírito Santo hoje está te capacitando para isso e você vai entender como Deus te perdoa. Ou seja, a gente sai de uma vida teórica e passa a ter uma vida prática. Então a gente conhece, a gente vê Deus. A gente vai ver Deus agindo na nossa vida, né? Passando também pela pacificação. E aí a pacificação é o ponto X da questão nossa, porque é por meio dela que a gente é reconhecido como um filho. Olha só, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Mais do que o evangelho falado, é o evangelho vivido, a ponto das pessoas falarem: tá aí um filho de Deus, tá aí um servo do Deus Altíssimo.
um que veio para proclamar o nome de Deus, não só proclamar no sentido de viver, melhor dizendo, né? Não é proclamar só com a boca, é viver a palavra, é viver Deus, é conhecer Deus na vida prática. E a pacificação é um meio disso, né? E é engraçado que logo depois da pacificação vem nova bem-aventurança, que é o perseguidos por causa da justiça, e você vai ser perseguido. E aí a gente já estudou muito isso em João, né? Luz e trevas não combinam. Então, se você é luz e clareia as trevas, quem vive nas trevas vai te odiar. Não tem jeito. Vai te perseguir. Por quê? Porque as obras são más. E eles querem continuar praticando as suas obras más. E só tem um jeito, apagar a luz de novo. Então como é que ele vai apagar a luz de novo? Perseguindo quem é da luz. Mas a palavra diz, porque quem anda na justiça e é perseguido por causa dela, também é do reino dos céus. O céu é luz. Quando a gente estuda Apocalipse, a gente vê que nem vai ter mais sol e lua lá, né? O próprio Jesus é a própria luz. Então, se eu estou sendo luz aqui na terra, eu estou transmitindo a realidade do reino dos céus. Que o reino dos céus e o reino de Deus, né? O reino do Messias é isso. Então, eu vou estar vivendo isso e vou, por meio da pacificação, sendo reconhecido como filho de Deus, vou ser perseguido por causa dessa justiça. E não é à toa. Quando a gente se posiciona hoje, né, mesmo de forma pacífica, tá? Não estou dizendo aqui para a gente destilar ódio, muito menos se proclamar alguém superior, mas quando a gente vai, por exemplo, falar das questões sexuais, e aí não estou dizendo só de homossexualismo, não. Estou dizendo de fornicação, ou seja, namorados fazendo sexo fora do casamento, adultério, que é um marido traindo a esposa ou a esposa traindo o marido, o homossexualismo, tudo isso são coisas não naturais, não é a forma com que Deus criou o relacionamento, né? O relacionamento estabelecido lá por Deus no início, no Jardim do Éden, homem e mulher num casamento. Não é só homem e mulher também, que eu, de novo, um menino e uma menina, mesmo com 18, 20 anos, namorando, que tem relação sexual, é pecado. É o mesmo pecado do que um homem com homem, uma mulher com mulher. Ou o mesmo pecado do que um marido que está traindo a esposa, ou uma esposa que está traindo o marido. Então tudo isso, se a gente se posiciona assim, a gente vai ser perseguido, né? Esse é o ponto. E também aí avançando, ele fala, só que sejam felizes. Porque vocês vão ser insultados por isso, quando vocês forem insultados por isso, quando vocês forem perseguidos por isso, quando até inventarem, né, mentiras sobre vocês, sejam felizes. Aí no 12, versículo 12 dos capítulos 5 de Mateus, ele fala, alegrem-se, regozijem-se, porque apesar de tudo isso, a recompensa de vocês lá nos céus é grande, pois essa perseguição não é só de vocês. Os profetas lá atrás foram perseguidos. Muitos santos na história, os pais da igreja, né, hoje nós sabemos, aqui ele estava falando para os discípulos, ele fala dos profetas, mas se trazermos para a nossa realidade hoje, nós vamos ver que os santos foram também. Quantos, né, não foram mortos por viver a verdade, por viver Jesus Cristo? Então, olha que coisa interessante, ele fala aqui da alegria desse redirecionamento, e olha que a gente começa a olhar tudo aqui, se a gente for olhar, a grande parte das coisas aqui, ele está tratando do interior, ele está tratando do coração, ele está tratando da humildade, ele está tratando aqui da gente se fortalecer no espírito, reconhecendo essa falência espiritual. É interior, não exterior, como a lei estava sendo tratada. Então ele já começa falando isso. Quando vocês olham para isso, vocês vão ser felizes. Isso vai produzir felicidade para vocês. Se alegrem nisso, se regozijem nisso, porque vocês estão atrás de uma recompensa eterna. Uma recompensa que não é por meio da carne, mas é uma recompensa que vem do Espírito. É uma recompensa de conhecer a Deus, vivendo, não só ouvindo. Esse eu acho que é o grande ponto. E é uma perseguição que sempre teve. Isso não é um privilégio da nossa geração. Gente, é muito pouco tempo para a gente estudar o Sermão do Monte nesses estudos panorâmicos nossos, né? Eu até fiz um estudo no passado só sobre o Sermão do Monte.
É necessário isso. Depois, se vocês tiverem oportunidade, tem bastante coisa na internet sobre o Sermão do Monte, né? E vale a pena, é um estudo muito profundo. Eu passei aqui por cima, dei uma pincelada nas bem-aventuranças. Eu penso que só de bem-aventuranças, cada uma delas dava um estudo nosso se a gente fosse olhar a fundo, né, em detalhe. Mas é muito importante a gente ter isso em mente, que é um redirecionamento para o nosso interior, a gente pensar o coração, essas verdades por meio do coração, por meio desse reconhecimento dessa falência espiritual. É isso que eu acho que a gente poderia sair daqui hoje, né? Com isso fortalecido no nosso coração. Mas para finalizar, eu ainda queria acrescer o que Lucas nos apresenta na sessão paralela do seu evangelho, que ele fala das bem-aventuranças, ele não repete todas as bem-aventuranças que Mateus. Lucas falam, as bem-aventuranças que eles comentam são parecidas, no sentido das que Lucas falou, Mateus também fala, mas Mateus fala mais bem-aventuranças do que Lucas. Porém, Lucas, no final desse trecho, ele acrescenta, se ele fala de bem-aventuranças, ele fala também de ai. E ai a gente sabe que é consequência, né? Sofrer as consequências. E ele fala a partir do verso 24 do capítulo 6. E na verdade nós vamos ler do 24 ao 26, né? Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vocês passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Então, Lucas já vai olhar para o lado negativo também. Mateus fala só as bem-aventuranças, os felizes. Mas é como se Lucas falasse, triste de você, rico. E rico, quando a gente diz aqui, eu acho que é muito mais do que uma abrangência financeira. Mas aquele que se acha rico de espírito, aquele que acha eu sou bom demais, eu julgo, eu sou justo, eu sou reto. Você já foi consolado, cara. Você já está consolado. Se você não reconhece que você tem uma falência espiritual, então você não precisa de nada. Você se considera um rico espiritualmente, né? Então você não precisa de consolação. Você não vai chorar, porque você não vai reconhecer a sua falência. Então você já está consolado, né? Você que tem fartura, e fartura é aquele que está satisfeito, né? Aquele que vê uma injustiça e não briga por ela. Fala, isso não é problema meu, né? Que nem Caim, né? Cadê seu irmão? Sei lá, o que eu vou saber do meu irmão, né? Não é problema meu, né? Se tem fartura, você não olha para a carência dos outros, você vai passar fome. Um dia você vai passar fome. E não é, mais uma vez, falando de fome só física. Pode ser que a pessoa morra aqui e nunca passe fome física, mas fome espiritual. E, gente, a fome espiritual, principalmente depois que a gente for selecionado, aqueles que forem realmente salvos, os que forem para a perdição eterna, isso é algo tenebroso, né? Ai daqueles que riem, pois vão chorar. Olha que diferença, né? Se existe a bem-aventurança, a felicidade dos que choram porque serão consolados, vai haver a mudança da alegria, porque aqueles que riem hoje vão lamentar e vão chorar, né? E assim, quando a gente fala rir, não quer dizer que a gente não vai ter momentos na nossa vida pontuais de riso, mas assim, não dá para se alegrar no mundo com tamanha injustiça, não é verdade? Não dá pra gente falar hoje que a gente é feliz com tanta gente passando fome. E tem muita gente que não se preocupa com isso. Não, eu estando feliz, meu, não importa se tem gente passando fome, não importa se tem gente sem saneamento básico, não importa se tem gente sem saúde. O que importa é a minha vida e a minha felicidade. E não dá hoje, a gente jaz no mundo do maligno, e não dá para ser feliz nesse sentido de não ter fome, né? De não ter sede por justiça. A gente precisa começar a olhar para isso, porque quando a gente tem uma vida que a gente acha que a gente já está com fartura e a gente pode se deliciar nisso, o futuro nos reserva grande lamentação, nos reserva grande choro. E ai daqueles que falarem bem de vocês, né? Porque assim eram os falsos profetas. E o que eram os falsos profetas? Aqueles que falam o que a gente quer ouvir.
Então a gente vai falar bem daqueles que falam o que a gente quer ouvir, que isso é certo, que isso pode, que isso pode ser dessa forma. Os falsos profetas faziam isso. Então, ao contrário daqueles que são perseguidos por buscar justiça, esses aqui são aqueles que falam o que os outros querem ouvir, portanto nunca são perseguidos, está tudo certo, todo mundo gosta deles, é uma pessoa do bem, né? No sentido não do bem que a gente fala e citou aqui da ação do Espírito Santo, mas aquele bem assim, é uma pessoa boazinha, todo mundo gosta porque ele nunca fala mal de ninguém, nunca, né? E não quer dizer, de novo, eu não estou falando de discurso de ódio, eu estou falando de verdade num tom tranquilo, num tom pacificador, né? É nesse sentido, vivendo com as pessoas, né? Falo, por exemplo, dessa questão do homossexualismo, né, da fornicação, por exemplo, né, do adultério. A gente não vai cortar relacionamento com essas pessoas de jeito nenhum. Entra, todos aqui são bem-vindos na nossa casa, porém a nossa posição é contrária sobre todo tipo de sexo que é fora do casamento, que é fora da união que Deus criou entre homem e mulher de laço eterno, de laço, né, permanente. Então, isso é importante, né? A gente ter um posicionamento de forma pacífica. Não preciso brigar com ninguém, não vou xingar ninguém. Se a pessoa quiser me ouvir, ótimo. Também, se não concordar, não tem problema. Eu vou continuar falando a minha verdade. E vou mostrar para essa pessoa o que é viver de forma humilde, de forma reconhecendo da falência espiritual e até do crescimento que a gente está tendo. Vou tentar ao máximo possível mostrar como filhos de Deus a realidade do reino de Deus, para que elas possam ser impactadas por isso, mais do que ficar brigando. Então esse eu acho que é o ponto. Mas não tem jeito, a gente não pode ser um falso profeta, que é aquele que fala o que a pessoa quer ouvir só para manter a pacificação. Pacificador não é o ter paz no sentido de não falar a verdade, é o falar de forma tranquila, não é respeitando. Estou falando aqui com vocês de forma respeitosa, não estou desrespeitando ninguém. De novo, a verdade hoje que eu creio que é uma verdade absoluta, é a minha fé que eu tenho na Bíblia, é a fé que eu tenho em Jesus Cristo como Filho de Deus, como próprio Deus, no Deus Pai, no Deus Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo que me guia em todos os momentos, ou que pelo menos eu desejo que esteja cada vez mais me guiando em todos os momentos. É isso, é viver essa verdade de forma tranquila, pacífica, e se for perseguido por isso, paciência. O Espírito vai nos dar capacidade para entender e para saber suportar tudo aquilo que nós temos nos consolando, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, hoje nós vimos essa realidade inicial desse redirecionamento que Jesus vai trazer então da lei, que nós vamos estudar nessas próximas passagens do Sermão do Monte, ok? Vai ser um tempo precioso, eu acho que é algo bem legal, porque dá esse redirecionamento para a gente da realidade que é o reino de Deus versus a realidade do reino aqui da terra. Eu até gosto muito quando tem algumas pessoas que falam que é o reino inverso, né? Parece que é o reino de ponta cabeça, e é mesmo. O que é aqui não é lá, é bem diferente, né? Se aqui as pessoas falam que a felicidade está nas coisas da carne, lá a gente vai perceber que a felicidade está nas coisas do reino eterno. Se a gente fala que aqui você precisa brigar pelas coisas, fala que você tem que ser pacificador. Fala o que tem que ouvir? Não, tem que falar a verdade, mesmo que isso traga, de certo momento, algum tipo de desconforto e perseguição e calúnia e daí por diante. Então nós vamos ter essa dimensão e esse trabalho no nosso coração de internalizar essas coisas. O que, infelizmente, quando Deus lá atrás foi externalizado por meio da tradição humana e passou a ser muito mais tradição e religiosidade do que realmente a ação do Espírito Santo, né, ou a produção da verdade do reino de Deus aqui na terra. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e aí nós nos encontramos então na semana que vem para mais um estudo. Eu vou orar terminando, então a gente se encontra semana que vem. Papai, muito obrigado por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações e principalmente que a gente possa realmente trabalhar o nosso coração nesse sentido. Que o seu Espírito mexa em cada estrutura que deve ser mexida na nossa mente, no nosso coração, nesse processo de reconhecer a falência que nós temos espiritual e a necessidade que nós temos da tua habitação em nós, né? A gente buscar esse reconhecimento do Espírito Santo agir em cada detalhe da nossa vida, para que possamos praticar essas bem-aventuranças aqui. Por favor, nos dirija, que o seu Espírito nos capacite, que possamos buscar essa verdade que o Senhor Jesus, que
Que o Senhor Jesus nos ensine e principalmente que possamos parecer com o Senhor cada dia mais, conforme a vontade do Pai. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, pedindo que possamos a semana que vem estarmos unidos novamente para mais um estudo e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.